Então, gente, nesse GTV eu vim falar para vocês como que o uso excessivo de tecnologia pode afetar a nossa pele e o nosso processo de envelhecimento. Então, hoje eu fiz um post falando sobre o neck tech, que agora a mídia, a imprensa até americana deu esse nome, né? Explicando como que essas rugas cervicais podem ser pioradas pelo uso da tecnologia, mas não são só as rugas cervicais, eu vou falar nesse GTV de 5 coisas que pioram com o uso excessivo de tecnologia. Então, manchas no rosto, como melasma, as olheiras, as rugas cervicais, as rugas de expressão, né, principalmente aquela do bravo, mas também a da fronte, da lateral dos olhos, e a flacidez de pele e perda do contorno. Então, como que a tecnologia pode piorar as manchas? Então, quem tem melasma já está careca de saber, mas é sempre bom lembrar que a luz visível e o mesmo infravermelho, eles pioram as manchas, ele estimula o pigmento e a produção de melanina. E tanto o celular como o computador, a gente tem luz visível, claro que numa intensidade muito menor do que a radiação solar, né? Mas a gente tem ali luz visível e tem infravermelho. E qual que é a minha dica para reduzir isso? É você usar um filtro solar, mesmo dentro de casa, e preferir filtros solares com cor, porque daí eles bloqueiam melhor a luz visível. E outra dica é usar fone de ouvido, porque assim você mantém o aparelho celular ou o computador mais distante do seu rosto, né? Então, portanto, com menos ação dessa luz visível e desse calor do infravermelho. Então, a gente sabe que a olheira é multifatorial, que tem componente do sulco, que tem componente de pigmento, tem componente de vasos. Mas lembrando então que a tecnologia, pelo mesmo mecanismo que piora as manchas, né, que estimula o pigmento, também pode piorar a olheira, estimular o pigmento e escurecer mais as olheiras. E outro mecanismo é que às vezes a gente fica até tarde da noite com essas tecnologias ligadas, essa luz, e essas luzes, elas reduzem a nossa produção de melatonina. Então, diminui a qualidade do nosso sono. Então, a gente, além de dar insônia em alguns pacientes, né? Então, tudo isso contribui para a olheira. Então, a minha dica é lembrar de usar o filtro solar também nessa região da olheira, com cor, e lembrar também de, na hora de dormir, próximo da hora de dormir, desligar os aparelhos com luz, tá? Ter outros hábitos mais saudáveis, não ficar com essa luz ligada até o último segundo, tá? E outra coisa, até o corretivo, a maquiagem, ajuda a ser mais um bloqueio contra essa luz visível. Então, vale a pena sim passar um corretivo mesmo para ficar em casa e mesmo por cima do protetor solar. Maior a cobertura, maior a proteção. E as rugas cervicais. Então, tem até um estudo na Coreia que eles mostraram que está sendo cada vez mais precoce o aparecimento dessas rugas cervicais, que mulheres de 29 anos já têm muitas vezes essas rugas bem marcadas. E isso se deve principalmente ao uso excessivo de tecnologias. A gente chama isso, até deram um nome na imprensa americana, de neck tech, né? Por quê? Porque a pele do pescoço é uma pele muito fina, é uma pele mais delicada, ela não tem glândula sebácea, ela é uma pele que precisa de maiores cuidados. Então, o que acontece? Quando a gente fica com o pescoço muito dobrado, a gente faz essas dobras aqui na região cervical e é como se você pegasse uma folha de papel, quando você vinca, ela dobra. Se você dobrar aquela folha, ela ficar muito dobrada há muito tempo, depois quando você tirar, você pode passar ferro, que aquele vinco não sai. Então, mais ou menos o mesmo mecanismo que a gente pensa nas rugas de expressão, que fica o tempo inteiro vincando aquela pele conforme a gente faz a expressão. Aqui, no caso, a gente está vincando a pele na hora de ficar com o pescoço baixo, olhando o celular. Então, vai formando aquelas rugas cervicais por isso. Então, o meu conselho para evitar isso é tentar manter o celular ou o computador na altura dos olhos, para evitar esse movimento, né, de pescoço para baixo. E manter também os cuidados com essa pele do pescoço. Ela é uma pele mais delicada, é uma pele que precisa ser hidratada também. A gente esquece disso, então isso também ajuda a evitar a formação dessas linhas. Tá, e a flacidez, quer dizer que até a flacidez piora com o uso de tecnologia? Sim. Então, o platisma, que é esse músculo aí da foto, então eu mostrei pra vocês que ele se insere aqui na borda inferior da mandíbula e ele vem até aqui, essa segunda costela. Então, a gente já sabe que a contração dele, quando a gente faz, pra você ver a contração do músculo, ó, tá vendo? Esse é o platisma. Então, quando a gente contrai o músculo, ele fica puxando essa pele para baixo. Por isso que a gente indica fazer a toxina botulínica, por exemplo, nesse músculo, né? Agora, pensando em tecnologia, quando você fica o tempo inteiro com esse pescoço para baixo, é como se houvesse um encolhimento desse músculo, né? Um encurtamento. Então, ele tem uma face que recobre todo ele, tá tudo conectado, né? Essa face que recobre o músculo é toda ligada na pele, então ele é todo grudadinho, é um músculo fino e ele é todo cheio de conexão com a pele, então ele fica puxando essa pele. Então, se você, uma dica para evitar isso é
Então, é lembrar durante o dia de alongar esse músculo. Então, existe aqueles exercícios de yoga faciais, vários deles trabalham o alongamento desse músculo, mas mesmo não precisa fazer um yoga facial, mas durante o dia mesmo, lembrar de alongar, de esticar, de mover o pescoço, de fazer uma massagem até nessa região mais lateral, de liberar essa musculatura, para não ficar esse músculo tão encurtado. E o quinto efeito, então, do uso excessivo de tecnologia são o aparecimento, então, das rugas de expressão de maneira mais precoce. Por quê? Além de ficar fazendo caras e bocas, né? Porque todo mundo fica fazendo um monte de selfie, então faz biquinho, levanta a sobrancelha, enfim, tudo isso usa mais a musculatura. O principal, que eu acredito, é a gente, pra fixar na tela, muitas vezes a gente fica com essa contração da glabela aqui junto. Então, para ler letra miúda, muitas vezes várias pessoas, na hora que estão concentradas, elas enrugam esse músculo da testa. Então, começa a formar essas rugas aqui da glabela de maneira mais precoce. Então, a dica é tentar prestar atenção nisso de forma consciente, mas é muito difícil. É lembrar de fazer a toxina botulínica, né? Assim que essas rugas começam a ser visíveis no repouso, e fazer menos caras e bocas aí, então, enquanto estiver fazendo uma selfie, enquanto estiver lendo algum documento.